Olá, gente. Então vamos começar mais uma aula sobre o nosso sistema urinário. Agora a gente vai ver as vias de condução de urina. Vocês vão perceber que essa segunda parte da aula ela é um pouco mais simples do que a primeira, né? Então essas vias condutoras de urina elas vão ser formadas pelos nossos cálices renais, pelve renal, ureter, bexiga e uretra, ok? Então vamos dar início. Primeiramente, vamos lembrar um pouquinho sobre a medula do rim, né? A medula renal. Essa medula renal é formada por pirâmides renais. As pirâmides renais são essas estruturas piramidais, né, que a gente consegue perceber. Cada pirâmide renal ela vai desembocar em uma região denominada cálice renal menor, né? Então, cada rim há cerca de 8 a 10 cálices renais menores. Normalmente, cada cálice renal menor comporta uma papila renal. Entretanto, né, a gente pode encontrar em exceções, em variações, cálices renais menores comportando cerca de 2 ou, mais raro ainda, 3 papilas renais, tá? Mas em termos gerais, cada cálice renal menor contém uma papila renal que vem de uma pirâmide renal, ok? Esses cálices renais menores eles vão desembocar a urina nos cálices renais maiores, né? Existem cerca de 2 a 3 cálices renais maiores por cada rim, e os cálices renais maiores, por sua vez, vão desembocar na pelve renal, né? De acordo com essa morfologia da pelve renal, nós podemos ter uma pelve renal dendrítica, que é essa pelve da esquerda, onde a gente consegue ver um grande cálice renal maior, ou a gente pode ter uma pelve ampular, quando esses cálices renais maiores praticamente inexistem, né? Quando basicamente o direcionamento da urina do cálice renal maior para o cálice renal, para a pelve renal, perdão. Lembrem-se que esses cálices renais maiores, menores e a maior parte da pelve renal ela se encontra no interior do rim, dentro do seio renal, ok? A partir do momento que esta pelve renal ela sai e ela ultrapassa o limite inferior do rim, né, o polo inferior do rim, nós passamos a ter o nosso ureter, beleza? Então o ureter vai ser a continuação distal, a continuação inferior da nossa pelve renal. Ele vai ter 3 porções. Essa porção maior da seta de cima, né, que é a porção abdominal, uma porção pélvica e dentro da parede da bexiga ele vai ter também uma porção intramural. Então a porção intramural ela está contida no interior da parede da bexiga urinária, seja ela bexiga masculina, seja ela bexiga urinária feminina, tá? Então são as 3 porções dos nossos ureteres. Durante o seu trajeto, a luz do ureter, né, em alguns pontos ela vai se tornar um pouco estreita. Esses estreitamentos do ureter são as nossas constricções, beleza? Lembre-se que o ureter ele também tem aquela camada mucosa, aquela camada muscular, mas essas camadas do ureter vamos deixar para vocês trabalharem um pouco na histologia, tá? Então aqui vamos ficar mais com a questão topográfica e anatômica, beleza? Então, os nossos ureteres, eles vão ter constricções. Essas constricções, elas são a constrição pélvica, né, que é a primeira constricção. Então, imagine que a pelve renal está uma região bem dilatada. Então, no momento, ela vai se afunilar. Nesse primeiro momento que ela se afunila, há uma constricção, há um estreitamento, que é a constrição pélvica, também chamada de constrição pielo-ureteral, tá? A segunda constricção é quando o ureter ele passa sobre os vasos ilíacos. Então, a artéria e veia ilíaca estão na região da pelve menor, elas vão causar mais um estreitamento na luz do ureter, que é a constrição ilíaca. Alguns autores consideram ainda uma constrição gonadal, que é na região média entre a constrição pélvica e a constrição ilíaca, onde os vasos gonadais eles estão atravessando também o ureter, beleza? Bem, quem é que vai suprir os nossos ureteres e a pelve renal, também os cálices renais, né? Existem grandes ramos de vários vasos para suprir essas estruturas. Então, os próprios cálices renais são supridos por ramos das artérias renais, né? Seja ela das artérias segmentares, seja ela das artérias interlobares, independentemente, tá? Então, as próprias artérias renais vão suprir os cálices renais. Existem ramos pélvicos, como a gente consegue visualizar mais nitidamente na imagem, e o ramo uretérico da artéria renal, né? Então, tem ramos uretéricos da artéria renal direita, ramos uretéricos da artéria renal esquerda. Mas não é apenas a artéria renal que vai mandar ramos para suprir esses ureteres e essa pelve. Nós vamos ter ainda os ramos uretéricos da artéria gonadal, né? Então, vamos ter ramos uretéricos da artéria ovárica, ramos uretéricos da artéria testicular. Temos ramos uretéricos direto da artéria aorta, como podemos visualizar à direita da imagem.
Ramos uretéricos da artéria ilíaca comum, nessa imagem está mostrando a ilíaca comum, mas pode ser ramos uretéricos da artéria ilíaca interna, então isso vai variar bastante. E temos também ramos uretéricos da artéria vesical superior, na artéria que vai suprir uma boa parte da bexiga urinária. Então, basicamente, quem vai suprir os ureteres são ramos uretéricos. Esses ramos uretéricos podem vir principalmente da artéria renal, da artéria gonadal, da artéria aorta, das artérias ilíacas, seja ela comum ou a interna, e da artéria vesical superior. Todos esses vasos vão dar ramos uretéricos que irão contribuir para a irrigação do ureter. As veias seguem o mesmo nome, mesma distribuição, só que são mais numerosas. Então a gente não vai entrar em detalhe aqui nas veias, uma vez que as veias seguem o mesmo padrão de distribuição das artérias, ok? A inervação do ureter, ela também é um pouco complexa, ela vai envolver os nervos esplâncnicos do sistema nervoso autônomo, né? Então só basta saber que são os nervos esplâncnicos que vão estar inervando os nossos ureteres, né? Não precisa entrar em detalhes. E a drenagem linfática, semelhante também aos rins, né? Vão também seguir, vão cursar para os nossos linfonodos lombares, ok? Em relação à bexiga urinária, essa bexiga urinária morfologicamente, ou funcionalmente, ela vai ter como função acomodar a urina, né? Então ela vai, semelhante ao estômago, no seu interior, ela possui pregas, né? Quando o órgão está vazio, e à medida que o órgão vai se enchendo, essas pregas vão se esticando e o órgão vai ficando liso. Então, anatomicamente, na bexiga, nós podemos encontrar o corpo da bexiga, que é a maior parte dela. Podemos encontrar o fundo, que é essa região posterior. Podemos encontrar o colo, que é essa região mais inferior da bexiga, que vai dar continuidade com a uretra. E podemos encontrar o ápice, que é a região mais anterior, que está um pouco acima da sínfise púbica. Tá? Então, morfologicamente, são essas a anatomia da bexiga. Ela ainda tem uma parede anterior, parede posterior e paredes inferolaterais. Tá? Paredes que estão dispostas na região mais lateral da bexiga. Agora, lembrando, como essa bexiga ela é um órgão em formato de bolsa, então essas paredes são um pouco divergentes. Então, a maioria dos livros não vai encontrar essas paredes da bexiga. Então, vamos considerar apenas para a questão de aula, né, para a questão de avaliação também, ápice, fundo, corpo e colo da bexiga, que isso é padrão. Né? Em todo livro que você pegar na anatomia, vai ter dando essa divisão da bexiga urinária. Tá? Literalmente, a bexiga urinária ela é uma vesícula, né? Diferentemente da glândula seminal, como nós vimos em sistema reprodutor. Porque a glândula seminal ela produz o líquido seminal. Já a bexiga não, ela apenas armazena. Então, como ela armazena, literalmente ela é uma vesícula. Por isso que é muito comum você encontrar os elementos referentes à bexiga urinária como o termo vésico, de vesícula, como as próprias artérias, né? São as artérias vesicais, como a gente vai ver. Então, a bexiga, como eu já falei, ela apresenta as pregas vesicais, que são esses relevos da mucosa, que a bexiga ela possui. Entretanto, na região do fundo da bexiga, nós temos uma região triangular que ela é lisa, que ela não tem pregas. Essa região é o trígono vesical, que ela é delimitado lateralmente pelos ósteos dos ureteres, né, e inferiormente pelo ósteo interno da uretra. Então, esses três ósteos vão delimitar essa região lisa da bexiga urinária, que é o trígono vesical. Tá? Percebam ainda que a bexiga tem a camada muscular bem desenvolvida. Nessa camada muscular, os músculos que formam essa camada em conjunto, anatomicamente, é chamado de músculo detrussor da bexiga. Né? Então, o músculo detrussor da bexiga é esse conjunto de músculos que vão ser responsáveis por contrair a bexiga urinária, promovendo a micção. Beleza? Vale lembrar que quando a bexiga urinária ela tem cerca de 300 ml, ela já manda informação para o sistema nervoso que dá vontade consciente de urinar. Ok? A irrigação da bexiga urinária ela é dada pelas artérias vesical superior e artéria vesical inferior. A artéria vesical superior é ramo da artéria umbilical, né? E a artéria vesical inferior ela é ramo da artéria ilíaca interna. Beleza? Ambas as artérias vão ser responsáveis pelo suprimento arterial da bexiga urinária, tanto no sexo masculino como no sexo feminino. As veias também seguem a mesma disposição e mesmo nome.
Em relação à inervação, a inervação autônoma da bexiga, ela vem do plexo vesical, né, como o nome sugere, vésico de bexiga, como eu já falei. Então, o plexo vesical contém fibras simpáticas e parasimpáticas. As fibras simpáticas do plexo vesical, elas são destinadas apenas à inervação da musculatura lisa dos vasos sanguíneos, enquanto que a musculatura do músculo detrusor da bexiga mesmo, né, o próprio músculo que contrai a bexiga, tem inervação parasimpática. Então, quando a gente vai urinar, quem contrai a musculatura da bexiga quem controla a contração da bexiga são fibras parasimpáticas, ok? E lembrando que a bexiga também ela é um órgão subperitoneal, ela está situada abaixo do peritônio. Okay? A drenagem linfática da bexiga ela vai seguir para os linfonodos ilíacos externos e internos. Na questão, a região mais lateral e superior da bexiga tendem a seguir para os linfonodos ilíacos externos, enquanto que a porção mais posterior, na região do fundo da bexiga, tendem a seguir para os linfonodos ilíacos internos. Já em relação à uretra, a gente não tem muito o que comentar. A uretra masculina a gente já viu em sistema reprodutor. Então, vai seguir aquelas 4 porções, né? A parte intramural, a parte prostática, a membranosa e a parte esponjosa, com a fossa navicular. Então, isso daqui vai ser cobrado, mas a gente não vai trabalhar aqui agora, porque a gente já viu isso em sistema reprodutor masculino. Já em relação à uretra feminina, ela é bem curta, né? Ela tem cerca de 3 a 4 centímetros apenas, né? Ela apresenta em sua mucosa pregas longitudinais e glândulas uretéricas, da mesma forma que também tem glândulas uretéricas na uretra masculina, né? Não há muito o que comentar sobre a uretra feminina, tá? Bem, basicamente o que a gente tinha para ver sobre as vias de condução de urina, né? Nossa segunda aula de sistema urinário é isso. Apenas isso que a gente comentou aqui, ó, que vai ser cobrado. Então, pode se deter ao vídeo e ao material que eu estou passando para vocês também. E a gente se vê na nossa próxima aula para nós fazermos as nossas atividades, ok? Bons estudos e até mais.